Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a construção das demais voltas no ciclo trigonométrico, ou seja, o ciclo trigonométrico ele pode ser infinito e até então a gente estava estudando apenas uma volta nesse ciclo. Então vamos lá ao quadro. O que acontece? De forma geral, um ciclo trigonométrico ele pode representar qualquer número real que estiver associado a um ponto da circunferência. Qualquer número real significa qualquer número real mesmo, tá? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo, onde eu vou ter vários números reais diferentes e a gente vai fazer a marcação desses arcos. E alguns deles nós vamos perceber que a gente ultrapassa uma volta completa para fazer essa marcação. Então, eu tenho aqui x igual a menos π sobre 3, menos π sobre 3, lembrando que em grau, para quem prefere, isso aqui é equivalente a menos 60 graus. E pelo fato desse arco ser negativo, quando nós formos marcar aqui no ciclo trigonométrico, a gente vai fazer essa marcação considerando o sentido horário, ao invés de considerar o sentido anti-horário. No sentido horário, 60 vem para cá, e aí a gente vai ter, depois de andar 60 graus no sentido horário, esse arco terminando aqui no quarto quadrante. Eu vou indicar esse ponto final desse arco por P. Deixa eu usar uma caneta diferente aqui para marcar. Então, o arco de medida menos π sobre 3 é esse aqui, tá? Então, menos π sobre 3. Agora, a gente vai marcar o arco de medida 5π sobre 2. Vamos passar para grau primeiro, lembrando que π sobre 2 é igual a 90 graus. Se eu tenho 5 vezes 90, eu vou ter 450. Então, x é igual a 450 graus. E aí, utilizando graus, já é mais fácil da gente visualizar que esse arco ultrapassa uma volta completa no ciclo. Uma volta completa seria 360 mais 90, e aí eu teria 450. Bom, ele termina aqui na parte de cima, eu vou usar o ponto Q, mas eu vou marcar, vou tentar marcar aqui rápido, toda, né, essa parte, para indicar que para a gente chegar no ponto Q, não bastou a gente só percorrer o primeiro quadrante. Ops, aqui está meio fora, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente percorreu o ciclo todo e depois esse primeiro quadrante, ele foi percorrido 2 vezes para a gente chegar no ponto Q, ok? Então, essa é a marcação, considerando então uma volta e um quarto, na verdade. O arco de medida menos 3π sobre 2, 3π sobre 2 são 270 graus. Pelo fato de ser negativo, a gente tem que andar 270 graus no sentido horário. Deixa eu só indicar aqui que o x é equivalente, então, a menos 270 graus. E aí, 270 no sentido horário, 90, 180, 270. A gente vai chegar aqui no mesmo ponto, que eu vou chamar de R, tá? E aí eu vou marcar aqui. Perceberam que um mesmo ponto, que é ali aquele ponto que faz o limite entre o primeiro e o segundo quadrante, ele pode ser obtido de mais de uma forma, na verdade, infinitas formas. E aí, por fim, a gente tem ali o 25π sobre 6. Π sobre 6 é igual a 30 graus, certo? Então, eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar por 30 para a gente ver quanto que vai dar. Então, 25 vezes 30 vai dar 750 graus. 750 graus, bom, uma volta completa é 360.
duas voltas completas são os 720 graus. Então, 750 eu dei duas voltas no ciclo e ainda faltaram 30 graus para a gente fechar. Eu vou trocar aqui por uma outra cor e aí a gente vai dar uma volta. Como o arco é positivo, a gente vai fazer essa uma volta no sentido anti-horário. Então, isso aqui 360. Outra volta. 720. Mais 30. Então, aqui a gente coloca 30. E aí eu tenho, então, o ponto S, que vai ser o ponto que finaliza meus 750 graus. O que a gente viu com esse exemplo? A gente viu que um mesmo ponto pode ser marcado de mais de uma forma e que a questão do número de voltas ela é infinita. Eu posso fazer infinitas voltas e aí eu ganho a possibilidade de marcar, então, no ciclo trigonométrico, qualquer número real. Continuando, então, lá no quadro, agora a gente vai fechar essa situação de uma forma um pouco mais formal. Eu comecei aqui com um arco que a imagem é π sobre 2, mas a gente poderia considerar qualquer imagem, desde que a gente tivesse aí interessado em verificar a quantidade de voltas que ocorrem a partir de uma determinada imagem. Então, π sobre 2 é 90 graus, ou seja, voltando aqui para o ciclo, é onde está o ponto Q ou o ponto R. Eu teria um primeiro arco quando eu tenho π sobre 2 mais 2π, ou seja, eu dou uma volta completa, e aqui então vai me dar o arco de medida 5π sobre 2, que foi um dos que, inclusive, nós marcamos ali no exemplo anterior. Se eu tenho duas voltas completas, 2 vezes 2π mais π sobre 2, eu vou ter aqui 9π sobre 2. Se eu tenho 3 voltas completas, 3 vezes 2π, eu vou ter, então, 13π sobre 2. Então, aqui a gente deu 3 arcos positivos que todos terminam naquele ponto que faz a fronteira, perdão, entre o primeiro e o segundo quadrante. Mas eu poderia também fazer essas voltas no sentido anti-horário, aliás, horário, aqui são no sentido anti-horário, com arcos positivos, no sentido horário com arcos negativos. Então, aqui a gente está reduzindo, ou seja, pego π sobre 2 e vou fazer no sentido horário menos 2π. Então, aqui eu teria menos 3π sobre 2, que também foi um dos arcos que nós marcamos ali. Aqui eu tenho menos 7π sobre 2. E por último, aqui eu vou ter menos 11π sobre 2, ou seja, aqui fazendo as voltas no sentido horário, eu ganho mais 3 possibilidades de arco que fazem a parada ali na fronteira entre o primeiro e o segundo quadrante. Então, de forma geral, um arco côngruo, que a gente chama a π sobre 2, côngruo quer dizer que ele também termina em π sobre 2, ele pode ser escrito como π sobre 2 mais k vezes 2π, onde k é um número inteiro, ou seja, esse k pode ser um valor tanto positivo quanto negativo. Então, aqui no exemplo 2, a gente vai rapidamente fazer uma descrição semelhante ao que a gente fez no exemplo do π sobre 2. O ponto P é a imagem do número real π sobre 4. Todos os números reais possuem a forma π sobre 4 mais k vezes 2π, sendo k pertencente a z, ou seja, um inteiro, tem imagem em P, que foi o que a gente acabou de ver com π sobre 2. Encontre 5 arcos côngruos a π sobre 4. Ou seja, a gente vai escolher 5 valores para esse k, para a gente encontrar esses valores de arcos côngruos. Pode ser uma escolha individual aí. Então, eu vou escolher. Se o k for igual a 1, eu vou ter π sobre 4 mais 1 vez 2π, que vai me dar 9π sobre 4. Se o k for igual a 2, eu vou ter π sobre 4
mais 2 vezes 2π. Isso vai me dar 17π sobre 4. Se o k for igual a menos 1, nós vamos ter π sobre 4 menos 2π. E aqui vai dar menos 7π sobre 4. Se o k for igual a zero e vale, eu vou ter π sobre 4 mais 0 vezes 2π é igual ao próprio π sobre 4. Ah, mas a gente já tem ele ali? Ok, eu não vou considerar que ele seja válido, mas eu queria só indicar que quando a gente considera zero, a gente tem o arco da primeira volta, ok? Então, vamos pegar aqui o k igual a menos 2. A gente tem π sobre 4 menos 2 vezes 2π. Aqui vai ser menos 15π sobre 4. E aí, para finalizar, a gente faz o k igual a menos 3, da onde a gente vai ter, então, π sobre 4 menos 3 vezes 2π. Então, aqui eu tenho 6 vezes 4, 24, menos 23, ops, escrevi 33, 23, menos 23 π sobre 4, como um arco côngruo também a π sobre 4. Então, é isso. Esse vídeo foi para a gente falar um pouquinho que a gente pode colocar qualquer número real no círculo trigonométrico. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Espero vê-lo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.